Partenol se localiza no município de Atenas, Grécia. A localização exata do Partenol, Templo de Atenas, foi cuidadosamente traçada para se alinhar às crenças da mitologia grega. Isso porque o templo realmente se alinha ao aglomerado de estrelas, conhecidas como Iades, que eram bem conhecidas no sistema de crenças antigas dos gregos. De acordo com estudos realizados, o templo de mármore branco era originalmente pintado de maneira chamativa, as cores vermelho, azul e dourado. Todas as linhas aparentemente retas do Partenol são na verdade ligeiramente curvas, para compensar a tendência dos olhos em ver as colunas do meio mais finas do que são na verdade. A solução encontrada foi arquear cada uma delas, que também foram ligeiramente inclinadas para dentro. Como um requinte, afinal, as colunas dos cantos do templo são mais grossas, pois essas recebem mais luz do sol do que as demais, e pareceriam assim mais finas caso não fossem feitas dessa forma. O Teatro de Epitauro se localiza em Epitauro, na Grécia. Esse teatro é considerado o mais perfeito do mundo em termos de estética e acústica. A construção do teatro tinha a capacidade de comportar 13.000 pessoas, o tornando o maior teatro da época. Competições musicais e dramáticas foram realizadas no monumento, como parte do culto a Asclépio, deus da medicina. O objetivo era criar elevação mental como meio de cura para as pessoas, que enfatizavam muito a importância da saúde mental, como resultado da combinação de um corpo saudável e uma mente sã. O Teatro de Epitauro se caracteriza pela notável acústica, que permite que um simples e discreto suspiro seja ouvido até a última de suas 20 fileiras, e isso só é possível por conta da estrutura do teatro. O teatro é rodeado por árvores por ser construído na encosta de uma colina, e isso faz com que os sons externos não consigam chegar até o local. Além disso, a brisa leve também contribui para a perfeita acústica. O Templo de Esculápio se localiza nos Jardins da Vila Borges, um dos maiores parques urbanos da Grécia. Foi construído em estilo jônico, entre 1785 e 1792, por Antônio Asprussi e pelo seu filho Mário Asprussi, com a ajuda de Cristóforo Unterberger. O templo talvez tenha sido construído em memória ao antigo templo destruído, ao deus da medicina, na ilha de Tibéria. O Coliseu se localiza na capital da Itália, Roma. Sua construção foi iniciada no ano 72 d.C., por ordem do imperador Flávio Vespasiano, que decidiu erguê-lo no local de um antigo palácio de Nero, seu antecessor no comando do império. As obras levaram 8 anos para serem concluídas, e quando tudo ficou pronto, Roma já era governada por Tito, filho de Vespasiano. Para homenagear seu pai, Tito batizou a construção de anfiteatro Flaviano. O nome Coliseu, segundo historiadores, só apareceria durante o século XI, e esse nome só teria surgido inspirado no Colosso de Nero, uma estátua de bronze de 35 metros de altura, que ficava ao lado do anfiteatro. Os primeiros combates disputados para comemorar a conclusão do Coliseu duraram cerca de 100 dias, e se estima que, só nesse período, centenas de gladiadores e cerca de 5.000 animais foram mortos. O anfiteatro tinha a capacidade de acomodar 5.000 pessoas. Um camarote bem próximo à arena era destinado ao imperador de Roma, que era reverenciado pelos gladiadores antes dos espetáculos, como uma saudação que se tornaria famosa: "Salve, César! Aqueles que vão morrer te saudam." No ano 404, o imperador Flávio Honório proibiu definitivamente os combates entre gladiadores. Depois disso, o Coliseu teve diversos usos. Chegou a ser usado como cenário para simulações navais, ocasiões em que a área ocupada pela arena era alagada. Os museus do Vaticano se localizam na cidade do Vaticano, uma cidade-estado cercada por Roma e Itália. Desde a Era das Trevas e Idade Média, época em que a Igreja detinha grande poder, seus líderes papas acumularam um grande acervo de obras de arte, algumas da época do Império Romano, escondidas durante muito tempo no Patriarcado de Latrão. O início da elaboração de seus museus aconteceu quando o Papa Júlio II transferiu a estátua de Apolo del Belvedere para o Vaticano. Depois vieram obras como Vênus Félix, o Nilo, Rio Tevere, Arena Adormecida, assim criando a Cortile Tagonale, a primeira galeria de arte. Novos prédios foram sendo construídos para a transferência das coleções. Algumas das peças de maior importância no acervo dos museus são a Loba Capitolina, estátua de Marco Aurélio, e fragmentos de 2 estátuas que representam Constantino I. Embora já existissem tais obras preservadas naquela época, não se pensava em museus e muito menos em se preservar coleções para a apreciação das futuras gerações.
Historicamente, foi somente durante o Renascimento, com o crescimento do interesse pela arte, cultura clássica, registros existentes da antiguidade, que os poderosos da época resolveram dar início às suas coleções particulares. Os museus do Vaticano reúnem cerca de 54 galerias que contam sua história através de coleções, relíquias e obras, reunidas ao longo dos séculos pelos diversos papas. A Fontana di Trevi se localiza em Roma, Itália. A fonte é a maior da Itália, tendo cerca de 26 metros de altura e 20 metros de largura, e a mais ambiciosa construção de fontes barrocas no país. Ela está de costas para a fachada do Palazzo Poli. No ano de 1453, o então líder da Igreja Católica, Papa Nicolau V, tomou a decisão de trocar o arquiduto Aqua Virgo pelo Aqua Virgine, com o intuito de levar água limpa até Roma. Em 1626, o Papa Urbano VIII contratou o famoso escultor Gian Lorenzo Bernini para renovar a fonte e transformá-la na obra de arte que conhecemos nos dias de hoje. Com a morte de Urbano VIII, o projeto acabou sendo deixado de lado, mas mesmo sem concluir o trabalho, Bernini é tido como um dos principais responsáveis pelo resultado final da Fontana di Trevi em Roma. O Bode Museum se localiza em Berlim, na Alemanha. É considerado o mais rico dos 5, pois possui uma vasta coleção de numismática, moedas e medalhas, de arte bizantina e de esculturas, da Idade Média e da fase gótica. Seu nome em português pode soar engraçado ou estranho, mas o museu recebeu esse nome em homenagem ao seu primeiro curador e também idealizador, Wilhelm von Bode. É uma bela construção em que a sua imponente fachada, justamente nas margens do rio Spree, sem nenhum terreno em volta, dá uma impressão de que o prédio está emergindo das águas.